Bem, amados ouvintes, mais uma vez estamos aqui com o programa A Voz de Deus para anunciar a mensagem do tempo do fim por meio de um profeta que Deus se levantou nesta era de Laodiceia, trazendo-nos a mensagem revelada, trazendo-nos os mistérios e os segredos que estavam ocultos nesta palavra, onde havia uma promessa para nós no tempo do fim, que os mistérios seriam revelados por meio de um profeta. E de acordo com a palavra e de acordo com o livro de Apocalipse, no capítulo 10, sabemos que nesta última era de Laodiceia, onde nós temos o último anjo enviado às 7 eras da igreja, no qual nós cremos ser William Marion Branham, conforme Apocalipse 10, 7, e como também está prescrito ao anjo da era de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 14 a seguir. Nós encontramos também que Deus tem nos dado muitíssimas mensagens, maravilhosos sermões. Nós temos sido enriquecidos profundamente por meio da mensagem deste profeta. Nós sabemos que uma das coisas que foram reveladas para este mensageiro do tempo do fim foi a causa, a origem, a causa original do pecado ali no Jardim do Éden. Porque existem muitas especulações, existem muitos entendimentos, existem muitas coisas faladas a respeito do que na verdade aconteceu ali no Jardim do Éden e que originou o pecado e que trouxe toda desgraça para a raça humana. E nós sabemos que este mistério ficou envolto, oculto ali, mas que Deus havia colocado de forma que no último tempo, no tempo do fim, este mistério seria revelado por meio de um profeta. Por isso que a Bíblia diz que sem profeta o povo se corrompe. Não havendo profeta, o povo se corrompe. A igreja se corrompe, o sistema se corrompe, as doutrinas estão corrompidas, os credos estão corrompidos, porque falta-lhes um profeta concernente à palavra, vindo com a palavra, com assim diz o Senhor. Então sabemos que Deus não faz nada sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, conforme no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, está nos indicando. E, no entanto, um dos mistérios que este mensageiro do tempo do fim veio revelar no tempo do fim para a igreja noiva é sobre este assunto, sobre a origem, a causa do pecado no Éden, onde nós temos 3 personagens envolvidos: a serpente, a mulher e Adão. Então nós vamos observar exatamente com exatidão sobre este tema, porque muitos têm as suas interpretações. Uns falam que o que aconteceu no Éden foi a desobediência de uma forma mais simplificada. Outros dizem que a causa do pecado foi que Eva simplesmente comeu uma fruta, arrancou uma fruta de uma árvore, de uma macieira, uma maçã, e então ela desobedeceu por ter comido essa fruta. Mas, em muitos aspectos humanos e razões humanas, estas revelações estão descartadas. Somente por meio de um profeta é que nós podemos ter a forma correta, o que na verdade originou o pecado no Jardim do Éden. Mas antes disso, nós queremos simplificar de que este é um estudo pelas quais vamos passar apenas pormenores. E nós sabemos que este é um programa, nós estamos mostrando, colocando para as pessoas, dando esta oportunidade às pessoas para conhecerem, para entenderem, para ver e para se despertarem através da mensagem desta hora, através da mensagem do profeta, nos quais estamos levando. Então,
Para nós começarmos este grande assunto, nós vamos então ler no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, vamos de acordo com a Escritura, lembrando que esta é a primeira parte do nosso estudo, e se Deus permitir, iremos até a quarta ou quinta parte com este grande assunto sobre a semente da serpente. Mas eu quero falar nesta ocasião, nesta oportunidade, sobre o homem serpente. Quando falamos sobre a semente da serpente, quando expressamos esta palavra, a semente da serpente, estamos falando sobre a árvore genealógica de uma raça que teve uma origem e que vive e existe por meio de uma linhagem. Uma genealogia tem início com uma semente que por fim vem de uma origem e que é conhecida por uma linhagem. Então, nós estamos falando sobre semente da serpente. Então, estamos falando de origem, de linhagem, de raça. Estamos falando sobre uma árvore genealógica que tem um princípio. E nós sabemos que todas as coisas que existem teve um princípio original. E você não pode, de forma alguma, entender o fim e ter uma luz no fim, se você não tiver uma luz do que foi do princípio. Por isso que o livro de Gênesis é o livro capítulo semente. Observe que o mensageiro para esta era, ele disse que se Satanás conseguir manter os ministros afastados desses dois livros, Gênesis e Apocalipse, porque Gênesis é o livro semente. Gênesis fala dos princípios. Então nós vemos que Apocalipse fala do fim. E o que Satanás é em toda a sua jornada, ele tem um princípio de como aquilo começou e ele tem um fim de como ele será aniquilado. Então, muitos pregadores acham o início do livro de Gênesis um pouco meio que complexo, e então acha o livro de Apocalipse mais do que complexo ainda. Então o profeta para esta era diz: Satanás mantém muitos pregadores longe desses dois livros, porque nesses dois livros fala de tudo o que aconteceu no princípio, fala qual foi o envolvimento dele, de como originou-se, e também no livro de Apocalipse fala como ele será exterminado, de como ele estará agindo nesses últimos dias e de como ele será banido para sempre. Então observe bem que uma genealogia tem início com uma semente, que por fim tem uma origem que é conhecida por uma linhagem. Então, de falarmos sobre a semente da serpente, mas vamos falar um pouco sobre a serpente. Vamos esquecer por enquanto a genealogia e a linhagem e a sua origem, mas vamos falar desse personagem. Vamos falar desse personagem que teve uma participação nesse acontecimento
que originou a queda do homem, que originou toda a desgraça humana, esse personagem participou ativamente ali, mesmo diretamente ou indiretamente. Quando falamos a serpente, isto soa aos nossos ouvidos como uma coisa feminina, mas não é. É masculino, porque nunca houve um par para ele. Nunca houve, porque nunca houve um par para ele. Como a princípio também não havia um par para Adão. Observe que quando Deus começou a fazer os animais do campo, Deus os fez colocando em pares. Todos os animais com pares. Mas quando Deus chegou nessas duas criaturas, quando Deus chegou, então Deus fez o homem, Adão, formado do pó da terra, e Deus deixou ele sozinho, sem um par para Adão. Quando Deus estava fazendo os animais do campo, observe que ele chegou numa perfeição, ao ponto que no homem, quando ele fez o sexto dia, foi a sua obra-prima. Nós não podemos aplicar que a serpente também era uma obra-prima, muito embora a serpente era 100% homem, parecia-se com o homem, e o profeta para esta era disse que a serpente era muito mais lindo do que Adão. Então imagine que Adão também era bonito antes do pecado. Então observe bem que Deus fez esses dois personagens, colocou esses dois personagens ali no Éden sem pares. A serpente, homem, macho, não tinha par para ele. Adão também não tinha par para ele. Você diz assim, pastor, a serpente não tinha um par? Não. Quando Deus amaldiçoou a serpente e tirou os ossos dela e fez rastejar sua barriga no chão como uma cobra, agora uma víbora, então Deus tinha que pegar o par da serpente. E não havia par para a serpente. Tudo isto era um propósito que Deus tinha em si mesmo, o porquê e para quê. Então, quando falamos serpente, para muitos, principalmente os pentecostais, os religiosos deste dia, principalmente isto, até mesmo para a mente comum, isto soa como um ser rastejante. Quando mencionamos a palavra serpente, logo isso soa como um ser rastejante, uma víbora, uma cobra. Pois nós sabemos que a serpente era um ser ereto, igual a Adão. Tinha pés, tinha mãos, tinha olhos, tinha nariz, tinha cabelo, tinha cabeça. Então você observa bem que muitas pessoas podem dizer assim, isso eu não concordo, porque João Batista disse, raça de víboras, ou seja, raça de cobras. Sim, tudo bem, João expressou isso. Mas quando João disse isso, ele sabia o que a serpente se transformou. Ele sabia que a serpente tinha se transformado num ser rastejante. João sabia disso. Observe para você ver. João colocou essa expressão sabendo o que ocorrera com a serpente. Todos os profetas tinham revelação sobre isto. Todos os profetas tinham revelação sobre o que era a serpente, o que foi a serpente. Porém, Deus escondeu isso, deixou isso bem escondido. Por exemplo, foi Moisés quem escreveu o livro de Gênesis. Ele sabia o que tinha acontecido. João sabia o que tinha acontecido. Paulo sabia o que tinha acontecido no Jardim do Éden. Quando ele falou sobre apresentar uma esposa viva para seu marido, uma esposa pura para seu marido,
E ele falou sobre, então, para que tivesse cuidado, para não fazer como a serpente havia enganado a Eva. Olha, Paulo sabia do que estava falando. Então observe bem que quando Deus fez a serpente, Deus não fez um réptil. Deus não fez um réptil. Então, quando a serpente foi criada, ela não era um réptil. O mensageiro para esta era, na mensagem A Semente da Serpente, no parágrafo 13, ele menciona duas coisas. Ele diz: a serpente era aquela pessoa. Observe, e ele diz que a serpente não era um réptil. Olha o parágrafo 13, para quem é da mensagem, e que acompanha a mensagem e que tem os sermões impressos. Observe o parágrafo 113 para você se observar. Ele diz: a serpente era aquela pessoa e não era um réptil. Então observe bem que a serpente, ela falava como homem. Observe Gênesis 3:1. Ele chegou próximo a Eva e disse: é assim que Deus disse? Observe que ela falava. Gênesis 3:1. Tinha pés como o homem, mão como do homem, nariz como do homem, cabeça como do homem, corpo era 100% igual ao de Adão. Eu não estou falando aqui de um chimpanzé, eu estou falando de outro homem. Observe para vocês verem que a ciência hoje em dia, eles ficam estudando, pesquisando, para encontrar aquele elo perdido, que foi perdido lá no Éden. A ciência ainda fica matutando em suas pesquisas, querendo procurar aquela espécie que estava entre Adão e o chimpanzé. A própria ciência disse isso. Eles dizem: existe um elo perdido ali. Muito embora a ciência também tenha um parecer dizendo que o que aproxima mais do homem é o chimpanzé. Mas existe o elo que foi perdido. E a ciência bate com a cabeça com isso a 1000 por hora, porque eles tentam procurar este elo perdido, mas Deus tirou os ossos desta serpente e não há como os cientistas então pesquisarem, porque eles precisam de ossos para fazer um DNA, para fazer uma pesquisa. E quando Deus amaldiçoou a serpente, que é masculino porque soa feminino, Deus tirou os ossos da serpente, no capítulo 3, versículo 15, e ele diz: e sobre o teu ventre agora rastejarás. Deus tirou os ossos dela e passou a ser um réptil dali para frente. E um dos animais mais astutos e impuros. Então observe bem que a Bíblia diz que nós somos animal. Observe. A Bíblia diz que nós somos animal, mas racionais, não irracionais. Somos racionais por quê? Isto quer dizer porque nós pensamos, nós falamos, nós sentimos. Isto quer dizer que nós temos uma alma. O mensageiro para a era de Laodiceia, ele diz na semente da serpente, esse grande sermão, dizendo que a serpente no seu coração tinha lugar para a alma. Então observe bem que a Bíblia diz que esse animal que era a serpente, ele era racional. Ele não era irracional. Para começar, Gênesis 3, versículo 1, diz que a serpente conversava, falava, tinha astúcia, então tinha raciocínio. Então você não pode aplicar a palavra animal à serpente
Mesmo que a Bíblia está dizendo que a serpente era um dos animais mais astutos que havia no Éden. Tudo bem, muito bem, mas só que observe a faculdade, observe o conceito humano que esta pessoa tinha. Pensava, falava, tinha raciocínio. Então observe bem que nunca na história Satanás, observe que Satanás, ele não é criador, ele não cria, ele apenas perverte. Ele não tem como criar. O que Satanás queria era criar, mas como ele não pode criar, então ele pode perverter o que foi criado. Observe que Satanás, ele tinha um intento no seu coração desde o céu. Satanás queria ser como Deus, queria ser pai como Deus quis ser pai, ele queria ter filhos como Deus teve filhos, ele queria ser adorado como Deus foi adorado, porque assim como Deus tinha um plano, Satanás também tinha um plano. Então observe bem que nunca na história Satanás, ele não pode criar, ele não tem poderes como Deus tem. Deus pôde pegar um animal que é irracional, que não pode falar, que não pode pensar, que não tem consciência como o jumento, e fazê-lo falar. Mas então aí você diz, mas como Satanás fez a serpente falar? Mas a serpente não era um animal. Os irmãos estão entendendo? Vocês ouvintes estão captando, estão entendendo a continuidade, a linha? Então observe bem que Deus, tendo poderes, sendo Criador, ele abriu a língua do jumento e colocou nela ali uma corda vocal, e então fez com que o jumento falasse para Balaão. Mas então você diz, então Satanás também tem poder, porque ele fez a serpente falar, mas a serpente não era um animal. A serpente era racional, podia falar, podia pensar, podia raciocinar, como você vê em Gênesis 3, 1, 2. Observe, na hora que a serpente foi falar com Eva, conversar com Eva, Eva podia se escandalizar e dizer, olha, um animal falando comigo. Não é assim que você seria? Você não agiria dessa forma se um cachorro aí na rua abrisse a boca e conversasse com você? Não era assim que você agiria se um burro ou um cavalo atravessasse o seu caminho e começasse a falar com você? Você então correria. Mas por que Eva não agiu dessa forma? Porque ela sabia. A serpente era homem. Então observe bem que ele fez... Observe que ele fez com a serpente. Por quê? Porque Satanás pôde falar através da serpente. Ele fez com a serpente porque ele viu na serpente faculdades que pertencem ao homem. Ele viu na serpente faculdades que pertencem ao homem. Mas, na verdade, o nosso assunto aqui é o que aconteceu no Éden. Não é assim? O que aconteceu no Éden? Bom, nós temos como começar. Tudo começou por meio da necessidade. Tudo foi por causa de uma necessidade, tanto de Deus, tanto de Adão, tanto também de Satanás. Havia necessidade em Deus, havia necessidade em Adão, havia necessidade em Satanás, havia uma necessidade na serpente. Em Deus havia uma necessidade dele colocar os seus planos em prática. Havia uma necessidade dele mostrar quem era Deus. Havia uma necessidade dele mostrar os seus atributos. Havia uma necessidade dele mostrar os seus atributos de curador, de salvador, de libertador e assim por diante. Havia uma necessidade em Adão. Adão, quando via os animais de dois em dois, de pares em pares, ele olhava para ele mesmo e não via nenhum par para ele.
Não que Adão nunca chegou para Deus e disse: ó Deus, me dá um par. Você não vê isso na Escritura. Adão nunca chegou para Deus e disse: ó Deus, me dá um par. Mas ele tinha uma necessidade. E essa necessidade era um sentimento que ele tinha. E Deus viu esse sentimento que Adão tinha e disse: não é bom que o homem viva só. Então, se você observar, tudo por uma necessidade. A serpente, observe que se Adão estava sozinho no Éden, sem par, e tinha essa necessidade, você acha que a serpente também, sozinha no Éden, também não tinha necessidade? Só que Deus não olhou para a necessidade da serpente, ele olhou para a necessidade de Adão. Você acha que a serpente também, andando no Éden, não olhava os animais de dois em dois, de par em par, por ali, por aqui, por ali, para colar? Sim, a serpente também olhava os animais que tinham par. Observe e volte, nunca tire sua mente. Quando Deus criou o homem, fez Adão, fez a serpente, eram os dois no jardim do Éden que não tinha pares. Então observe bem que então a serpente também tinha uma necessidade, porém Deus não olhou para aquilo. Satanás também tinha uma necessidade. Ele queria ser pai, ele queria ser Deus, ele queria agir como Deus. E Isaías mesmo disse no livro de Isaías, ele disse assim: e eu subirei até os céus e serei como Deus. Ele tinha esse pensamento porque ele tinha um plano, queria ser Deus, agir como Deus, queria ser pai, queria ter filhos, queria ser adorado como Deus é adorado. Eu pergunto, ele conseguiu? Conseguiu, claro. Sim, ele é adorado. Ele tem filhos? Sim, ele tem filhos. Ele se assenta como Deus? Sim, ele se assenta como Deus. Ele é adorado? Sim, ele é adorado. Satanás conseguiu o que ele quis. Então observe bem, quando Deus colocou Adão no Éden, ele colocou Adão sem par, como Deus colocou a serpente também sem par também. Você diz, a serpente não tinha par para ele? Claro que não. Se quando Deus amaldiçoou a serpente, ele tinha que também pegar o par dele e amaldiçoar o par, o casal, se é que tivesse. Então você diz, Adão conversava com ninguém no Éden? Coitadinho de Adão. Adão ficava no Éden sozinho, antes de Eva vir, sem conversar com ninguém? Pois eu vos digo, Adão sempre conversava com a serpente. Sim, porque se a serpente fala, Adão também falava, e olha que quem colocou o nome na serpente foi Adão. Porque Adão foi constituído por Deus no Éden para pôr nome em todos os animais. E a primeira vez que Adão viu aquela figura, aquele personagem, aquele homem, Adão o chamou de serpente. Tu chamarás serpente. E quando Adão conversou com a serpente olhou, um que conversa também. Você acha que Adão não conversava com a serpente? Então observe que a serpente, além de Adão, era o único que falava no Éden, fora de Adão. Os irmãos estão compreendendo? Observe que Adão conversava com a serpente. Adão, então, vendo os animais de dois em dois, você acha que a serpente também não observava isso também? Adão tinha um sentimento, como eu acabei de explicar, mas nunca disse para Deus, me dá um par. Deus viu esse sentimento que havia em Adão, mas não quis saber o sentimento da serpente. Ele fez para Adão e continuou deixando a serpente sem par. Tudo isto com um propósito e um objetivo. Os planos de Deus e os propósitos de Deus estavam correndo perfeitamente. Os irmãos estão entendendo? Observe Adão e Eva, para lá e para cá no Éden, e a serpente sem ninguém, sem par. A serpente os observava também. Satanás, ele tinha um plano. Ele tinha um plano e tinha a sua necessidade.
que era ser como Deus, ser adorado como Deus, ter filhos como Deus tem, ser chamado de pai como Deus é chamado, e ele conseguiu isso. O próprio Jesus, quando esteve na terra, ele disse isso. Ele falou para aquela classe religiosa daqueles dias, os fariseus e os saduceus: vós tendes por pai o diabo. Então Satanás conseguiu o que ele queria, ser pai. Então observe, aí você diz, mas pai só no espírito? Não, na carne também. Caim, a Bíblia diz que era filho do maligno. Caim não era filho do maligno só no espírito, não. Caim era filho do maligno, tanto espírito como carne também. A Bíblia diz que existe filho de Deus e filhos do diabo. Esses filhos de Deus não é porque tem o Espírito de Deus neles somente, não. Esses filhos do diabo não quer dizer porque só tem o Espírito do diabo neles, não. Observe que Jesus Cristo disse assim: teme a Deus que pode matar o corpo e a alma e lançar os dois no inferno, corpo e a alma. Ele não vai lançar só o espírito da pessoa no inferno, não. As pessoas têm que entender isso. É por isso que na próxima mensagem, na outra parte, da segunda parte sobre a semente da serpente, eu quero falar que essa semente da serpente passou na arca tanto espírito como carne. Então observe bem que Satanás tinha esse plano e conseguiu. Ele queria ser adorado, queria também ser pai, queria ter filhos. Mas como? Então Satanás começou a pesquisar, matutar. Como ele invejava a Deus sendo chamado de pai. Como ele invejava a Deus tendo filhos. Oh, ele queria ter isso também. Olha, então observe bem que Satanás tinha semente, como Deus também tinha semente. Você fala, peraí, Satanás tinha semente? Sim. Observe que Jesus Cristo falou da parábola do semeador, que aquele que vem primeiro semeando a boa semente é o filho do homem, mas aquele que vem atrás semeando a semente maligna é o filho do diabo. É o filho do maligno, é o maligno. Então, observe que Satanás então começou a pesquisar, começou então a buscar, ele começou então a maquinar para ver como isso poderia ser feito. Sabendo ele que não podia criar, sabendo ele que não podia fazer um homem do pó da terra como Deus fez, tirando Adão do pó da terra, sabendo que ele não podia criar um espírito, ele então começou então a elaborar seu plano de como fazer isso. Observe que ele olhou para a serpente, viu que a serpente tinha uma semente. Ele olhou para a serpente, que era aquele homem doméstico no Éden, sem nenhum mal, porque antes era doméstico, foi Deus que criou. Ele olhou para a serpente, viu que na serpente tinha faculdades humanas, viu também que na serpente tinha semente, ele disse, ótimo! Então se você observar, se a serpente ali no Éden tivesse uma fêmea para ele, se Deus tivesse feito um par para a serpente ali, Satanás não poderia ter trazido seus filhos. Porque a única fêmea que tinha ali no Éden, que tinha útero, que tinha óvulo, era a mulher Eva. Observe que Satanás observou todos os animais do campo. Viu que não podia ser cruzado. Ele viu que o sangue do cavalo não podia cruzar com a mulher, que era sangue diferente. Viu o outro animal, o macaco, o sangue não podia cruzar com o da mulher. Então o que ele fez? Olhou para a serpente, tinha todas as faculdades humanas, viu que ele tinha semente, viu que ele tinha sangue e que podia ser cruzado com a outro sangue. Observe Satanás para você ver. Observe para você ver. Ele olhou para a serpente e viu que tinha semente. Antes ele tinha olhado para a mulher, viu que não tinha semente. A mulher não tem semente.
Ele olhou para a serpente e viu que tinha semente. Ele olhou para Adão, viu que Adão tinha semente. Mas ele diz, Adão não pode, porque Adão não pode ser enganado. Foi o que Paulo disse. E Adão, o homem, Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada. Quando a serpente olhou para Adão, viu que ele tinha semente, mas também viu que ele não podia ser enganado. Então ele olhou para a serpente, viu que a serpente tinha semente. Observe que ele deu o seu primeiro passo ali. Então observe que ele então pegou a sua inspiração, entrou na serpente, pegou o corpo da serpente, pegou a carne da serpente, pegou o físico da serpente, e então, com a inspiração do diabo, que é o diabo mesmo nele, na serpente, então começou a trabalhar nesta pessoa, nesse personagem. Observe que Satanás fez a serpente primeiro descobrir esta árvore da ciência do bem e do mal. Ele fez a serpente primeiro descobrir isso, descobrir esse desejo, para depois fazer Eva descobrir este desejo. A primeira pessoa no Éden que Satanás fez descobrir este desejo de conhecimento da árvore do bem e do mal foi a serpente. Depois ele passou esse conhecimento, esse desejo da árvore da ciência do bem e do mal para Eva. Mas o primeiro a ter o conhecimento de que era isso, observe que a semente de um homem, por isso que às vezes as pessoas não entendem. Você observa que muitos pregadores, ministros que não têm absolutamente conhecimento algum, revelação nenhuma, porque rejeita a mensagem desta hora, rejeita a mensagem profética que vem colocar as coisas nos lugares. Será que eles não percebem? Pensam que foi uma maçã que Eva comeu, e logo que Eva come a maçã, ela se acha com duas sementes dentro dela. Se acha com duas sementes dentro dela, uma maçã, uma semente podia engravidar uma mulher? Uma semente, uma maçã, uma fruta pode engravidar uma mulher? Ora, vejam bem, olha a conversa sutil que Eva teve com a serpente, olha a conversa sutil que a serpente teve com Eva. Veja, observe que Eva conversando com a serpente naturalmente. A Bíblia diz que Eva viu que aquela árvore era boa para dar conhecimento. Agora, eu pergunto uma coisa para vocês. Existe por aí fora, alguma árvore boa para dar conhecimento? Alguma árvore boa para dar inteligência? Existe alguma árvore aí, alguma macieira, alguma árvore de pera, alguma coisa assim? Existe. Se tiver alguma árvore por aí que dá conhecimento, vamos fechar todas as faculdades, vamos fechar todas as universidades, que é só você conversar com uma árvore, um eucalipto, um pé de jaborandá, um pé de ipê, e você para com esses estudos, porque essa árvore vai dar para você conhecimento. Que burrice espiritual desses pentecostais! A Bíblia diz que aquela árvore era boa e desejável. Existe alguma árvore boa e desejável? Existe alguém desejando algum pé de eucalipto? Existe alguém desejando um pé? Olha, por mais que você come a fruta, mas observe bem que a palavra árvore na Bíblia, ela aplica para uma pessoa. Ela aplica para uma pessoa. Observe quando João estava vindo do Rio Jordão pregando aquela mensagem contundente, aquela mensagem que cortava todo o mal pela raiz, aquela mensagem que sacudiu Jerusalém, aquela mensagem que abateu até o reino, abateu até o palácio de Herodes.
Olha, aquela mensagem que fez com que até o rei ficasse inquieto. Observe que ele disse: o machado está sobre a raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto será cortada. Ele não estava dizendo que ele ia acabar com os bosques, não. Ele não estava falando que ia acabar com a reserva ecológica, não. Ele estava falando, implicando que o machado era a palavra. Ele estava falando que as árvores eram as pessoas. Toda árvore que não crê, toda pessoa que não crê será cortada e lançada no fogo. Oh, meus irmãos, e vendo a mulher que aquela árvore era boa, agradável, observe para você ver. Observe como que Satanás, usufruindo da beleza da serpente, usufruindo daquele corpo esbelto da serpente, daquele homem másculo, daquele homem com ombros grandes, daquela masculinidade, ele seduziu a serpente. Observe que ela então, sendo seduzida ali, a Bíblia diz enganada, porque quando o homem seduz uma mulher, imediatamente ela está sendo enganada pelo mesmo. Observe para você ver, observe o fruto que ela come, observe o fruto que ela comeu, a palavra comeu. Observe para você ver que ela come o fruto e logo sua barriga se enche. A barriga dela ficou cheia, mas eu pergunto, o que tinha no seu ventre? Um monte de casca de maçã? Polpa de maçã? Purê de maçã? Oh, irmãos, que é isso? Observe que imediatamente, quando ela come do fruto, observe que ela imediatamente vê isso e leva para Adão, e Adão come com ela. Observe que Adão ali no Éden não poderia ser enganado, como diz Paulo, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Observe para você ver que quando ela leva o fruto para Adão, ele come sozinho, ele come com ela. Observe que ela teve o primeiro ato com a serpente, um filho. Ela teve o segundo ato com Adão, outro filho. Dentro do ventre de Eva havia duas sementes, uma colocada pela serpente, outra colocada por Adão. A Bíblia diz que no ventre de Eva estavam duas sementes. E Deus, quando chamou a mulher Eva a responsabilidade, no capítulo 3 de Gênesis, chamou a responsabilidade, então Deus começou a falar sobre aquelas duas sementes que estavam no seu ventre. Deus começou então a falar sobre aquelas duas sementes que estavam dentro do ventre de Eva, de como que essas duas mentes cresceriam e como que elas agiriam uma com a outra. Observe que ele estava falando para as duas sementes que estavam ali dentro do ventre de Eva. Observe, e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizesse isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizesse isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás. Observe que nesse momento aqui, Deus está amaldiçoando a serpente, tirando dela as suas pernas, desfigurando-a totalmente. Observe que Deus está a desfigurando totalmente, tirando os seus ossos, fazendo com que ela agora se torne um réptil e fazendo agora com que ela ande sobre o seu ventre. A partir daí torna-se uma víbora, a partir daí torna-se o que nós chamamos de cobra.
e pó comerás todos os dias da tua vida. Nesse instante, Deus tira o elo perdido que foi escondido por todas essas eras, mas que no final desta era está sendo revelado pela mensagem do sétimo anjo, conforme Deus havia prometido que no fim da era de Laodiceia todos os mistérios seriam revelados através do mensageiro da última era, e nós somos gratos por Deus por isso. Então observe bem, meus amados ouvintes, vocês que estão acompanhando o programa nesta noite, você observe que o ato que aconteceu no Éden não foi apenas uma degustação de uma pequena fruta silvestre, como no caso a maçã. Não foi uma maçã. Se uma maçã comida faz e permite que a mulher e o homem se olham e estejam nus, então nós vamos ter que comprar um caminhão de maçãs e sair pelas praças, pelas ruas, pelas praias e até nas igrejas, para as pessoas comerem, para mostrarem que elas estão nuas. As mulheres estão nuas, pervertidas, e dizem que serem cristãs. Então observe bem que não foi uma simples fruta silvestre que fez com que o homem visse que estava nu. Observe que ali foi algo muito mais, perigoso, foi uma coisa muito mais séria, o acometimento que aconteceu ali no Éden. O que aconteceu no Éden foi uma semente errada colocada no ventre de uma mulher que era marido de outro homem. Deus havia feito o casamento de Adão e Eva. Deus havia falado, aí está, osso do seu osso, carne da sua carne. Adão tinha falado isso. Deus tinha feito a mulher para um homem só. Veja, é para um homem só. E então observe que outro homem se aproximou, outro ser se aproximou, iludiu, enganou, e então teve uma coabitação. Esta coabitação nós chamamos pela Bíblia de adultério. E através desse ato de adultério, uma semente foi colocada no ventre de Eva, e cuja semente nasceu e deu o nome de Caim. Logo quando Adão então viu Eva trazendo do seu próprio fruto para Adão, para mostrar para ele conhecimento, dar ele conhecimento de que aquilo era bom, que aquilo era agradável, que aquilo era prazeroso, o irmão Branham, o profeta para esta era, disse: Adão naquele instante sabia que alguma coisa tinha acontecido com Eva. Ele sabia que as leis de Deus eram duras e que aquilo poderia acarretar com Eva para sempre. Mas a Bíblia diz que Adão amava a Eva, Adão amava a sua esposa, e ele viu que o castigo viria sobre ela, e então ele queria participar do castigo também, e queria tomar juntamente com ela, e comeu do seu fruto, e então os dois foram condenados. Observe bem para você ver, não foi uma simples fruta silvestre que fez com que a barriga de Eva crescesse e que duas sementes viessem no ventre de Eva. Ali estava no ventre de Eva a semente da semente que tinha inspiração por pai, Satanás. A Bíblia diz assim, que assim como a serpente enganou a Eva, Paulo diz: eu temo também que ele também engane a igreja, porque se Satanás colocar a semente de discrepância, de interpretação no grupo da noiva, também vai gerar filhos ilegítimos. Oh, amados e preciosos irmãos e ouvintes dessa mensagem, este programa é para te esclarecer, é para te despertar, como a Bíblia diz. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te esclarecer. Levanta-te, ó povo evangélico, dessas doutrinas mortas que não servem para nada, que só servem como credos de dogmas humanos, que estão aplicados a uma cobertura religiosa apenas, mas que não diferem nada do mundo. Saia dela! Sai desse sistema!
Oh, maravilhosos e preciosos ouvintes, como eu disse, essa mensagem é para te trazer um esclarecimento total. Como que as pessoas são enganadas e gostam de continuar sendo enganadas? Eles não estão atentos para o favor de Deus nesta era que proporcionou para nós descobrirmos certas coisas. Olha para vocês verem, Satanás ainda anda usando homens, inspirando homens e mulheres de volta ao princípio. Satanás ainda anda inspirando homens, querendo fazê-los voltar ao princípio o que aconteceu no Éden. Por exemplo, Satanás está mostrando de uma forma um pouco meia difícil, mas está mostrando para as pessoas lá fora de como foi o pecado no Éden. Por exemplo, vejam bem como Satanás brinca com as pessoas. Nós sabemos que nós estamos vivendo um mundo científico, um mundo de conhecimento. Observe que o pecado também é colocado como conhecimento lá no Éden. Foi isso que Eva queria. Eva saiu daquela parte da inocência e queria entrar no conhecimento. Observe como as indústrias tecnológicas, com o mundo científico da tecnologia, eles colocam em certos aparelhos de televisão, de computador, de laptops, de notebooks, eles colocam uma maçã nas costas do notebook, uma maçã comida. Eles estão dizendo que aquilo aplica para o conhecimento, a inteligência e o conhecimento humano. Mas por que Satanás também permite também que donos de motéis, casas de prostituição, motel é um lugar de adultério, motel é um lugar de rompimento de casamento e divórcio. E por que certos motéis existem uma pintura, existe uma placa colorida de uma maçã mordida? Porque existe em certos motéis uma maçã mordida? Acorda, povo evangélico! Ele está dizendo, não foi maçã como vocês estão pensando, foi adultério. Satanás estão brincando com essas pessoas, mostrando para eles. Oh, amados e preciosos ouvintes, quão maravilhoso é conhecer a verdade revelada. Observe, o mensageiro para esta era de Laodiceia diz na mensagem Religião Híbrida, no parágrafo 80, ele diz o seguinte: veja, aí está. A ciência está tentando descobrir agora os ossos de alguma criatura entre o macaco e o homem, entre o chimpanzé e o homem, e aplicando isto a uma raça de cor e assim por diante. Eles estão ignorantes como vieram. A serpente era um homem. Aqui está falando no parágrafo 80 da mensagem Religião Híbrida. Então, amados e preciosos ouvintes, você está sendo assim abençoado por esse programa para poder saber e conhecer este segredo, esta revelação desse tempo. Vocês não dão conta do que Deus tem feito nesta era, mas este programa vem para te ajudar, este programa vem para poder te esclarecer, para poder fazer com que você sinta o toque do Espírito Santo, para sair desse sistema morto de homens, de doutrinas humanas, de organização, de denominação, de sistemas, e venha para a luz da palavra, e para você caminhar para poder ter luz, porque se você está parado, você não tem luz, porque Deus não está com você. Mas se você olhar para a luz e caminhar, você continua tendo Deus, você continua tendo luz. É isto que Deus está fazendo nesta era, no ministério da noiva. Todos aqueles que pararam até com a mensagem do profeta na primeira e segunda etapa, que pararam e não continuaram no caminhamento da luz, estão em trevas.
mas nós seguimos a luz da palavra revelada desta hora e continuamos tendo cada vez mais luz para poder ter um melhor entendimento, para poder ter uma melhor compreensão, para termos uma melhor salvação, para ter uma melhor ressurreição. Oh, amados ouvintes, muito obrigado por vocês estarem nos ouvindo, por ter dado esse precioso tempo da sua presença aí parado no rádio, ouvindo essa programação. Deus possa abençoar seu coração, abrir seu entendimento para compreender as Escrituras, como Ele fez com os discípulos ali no dia de Jesus Cristo. Então, se você quiser adquirir fitas, adquirir sermões, CDs, quiser conhecer mais a respeito, visite-nos com os endereços que serão citados ao fim desta programação. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.